Izuku Midoriya nos ensina uma baita de uma lição de como atrair pessoas. Eu sou Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Atrair pessoas. Fazer com que as pessoas gostem de você sem se esforçar e sem parecer pidão. E sempre quando conhecer pessoas novas, você sempre ter uma boa primeira impressão. O Midoriya tem essa personalidade magnética que, por mais que ele tenha certas inseguranças, seja de certa forma meio tímido, ele definitivamente sabe lidar com pessoas, sabe conversar, fazer as pessoas se sentirem totalmente compreendidas. Foi o caso do Todoroki com aquele dilema de ele usar ou não a individualidade do Endeavor, do pai dele. O Midoriya se conectou muito forte com ele. E vamos aprender estratégias reais que vemos o Midoriya fazendo, que pessoas persuasivas e carismáticas usam e abusam dessas estratégias, porque elas sempre conectam pessoas. Mas vai de você usar pro bem ou pro mal, porque você tanto pode se conectar profundamente com pessoas, atrair, fazer amigos com facilidade, mesmo que você sendo introvertido, como você pode persuadir pro mal, enganar, você se conectar com pessoas para simplesmente você querer alguma coisa delas. Mas antes disso, a gente precisa desmentir o mito da confiança. Muito da nossa insegurança vem porque a gente quer sempre, 100% do tempo, querer ser confiante. A gente pensa, tá bom, como eu posso ser confiante agora? O que eu preciso fazer para ser confiante agora? Como eu vou parecer mais confiante nesse ambiente? Tô falando com uma pessoa nova. Como eu vou ser confiante? Você tá focando inteiramente sua atenção para você mesmo. Isso é um pouco egoísta. Sim, de certa forma, você deve fazer isso. Mas não é sempre que você vai fazer isso, porque numa conversa, você está conversando com alguém. Então você não pode só pensar em você, não. Como eu vou impressionar a pessoa com minha confiança, com minha fala, com minha linguagem corporal? Pense em como você pode agregar para aquela pessoa. É aí que diferenciamos o Bakugo do Midoriya. O Bakugo foca totalmente na imposição, na agressividade positiva, na confiança. O Midoriya já foca na conexão emocional com as pessoas, atrair pessoas, ser magnético. O lado do Midoriya, querendo ou não, é mais persuasivo, por mais que ele não seja uma pessoa muito persuasiva. E o do Bakugo é mais confiante, mais forte, mais poderoso. E isso vai variar de situação para situação. Vão ter situações que você vai precisar ser mais arrogante, mais confiante. Imagina que alguém tá zoando com você. Você tá num ambiente social de muita pressão. Você não pode tentar ser compreensivo nessa situação. Você tem que ser forte. Mas não é toda hora que você vai fazer isso, porque existem momentos que você tá conhecendo pessoas novas. Você acabou de conhecer uma garota muito interessante, por exemplo, ou algum amigo que você realmente gostou dele, ou você foi introduzido por um grupo de pessoas completamente novas. Você tentar ser super confiante e exageradamente arrogante não vai dar muito certo, porque você vai repelir pessoas. Nesse caso, vale a pena ser mais magnético e mais carismático como o Midoriya. Então tudo é uma questão de você dosar e escolher como você vai agir em determinada situação. Se você não entendeu, volta ao vídeo e assiste de novo, porque você precisa, antes de aprender como se conectar com pessoas, entender bem essa diferença entre quando usar a confiança, a força e quando usar o carisma e o magnetismo. Muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Isso vai ditar como você vai interagir nas próximas interações sociais. Entendendo isso, vamos para as estratégias que o Midoriya usa para se conectar profundamente com as pessoas e fazer amigos com muita facilidade, mesmo que ele seja introvertido. A primeira estratégia que o Midoriya usa é externalizar o seu reconhecimento pelas pessoas. Basicamente, isso é você externalizar o mérito das pessoas, você reconhecer as pessoas pelo mérito delas. O Midoriya fez isso várias vezes no anime, mas uma que eu achei bem interessante e que não envolve luta nem nada assim, foi quando o Midoriya foi eleito o presidente, acho que foi líder da sala. Se ele foi eleito, pessoas votaram nele, mas ele por si só, ele não se via apto para aquela função e ele via que o Iida era muito mais apto para isso. Ele desde o começo pensou, cara, eu não sou o melhor líder de sala, o Iida é. Ele é o mais organizado, ele é o mais líder, ele é o mais inteligente, ele é o que cumpre as regras, eu acho que ele tem esse papel muito melhor do que eu. E o Midoriya não teve problema nenhum de colocar o ego dele de lado e falar, eu não sou apto para essa função, o Iida é. Amigos, eu queria falar que o Tenya Iida devia ser o representante da turma. Ele conseguiu chamar a atenção de todos daquele jeito. Eu acho que seria melhor se o Iida fosse o representante da turma. Esse tipo de reconhecimento é muito carismático. Eu vou rejeitar o poder do meu pai. É o seu poder! Não é isso, Todoroki! Quando você vê que uma pessoa está se esforçando muito, você vê que ela está tendo progresso, você vê que de fato ela está engajada nisso, reconheça isso. Fale para ela, não guarde para si. E se ela não estiver perto de você,
Não tenha medo de falar pros outros, tipo, caramba, aquele cara tá melhorando muito. É incrível! Você é incrível, Tokoyami! Sempre quando estamos fazendo alguma coisa nova, seja aprender uma nova língua, seja um novo esporte, o que seja, a gente não tem muito incentivo. Eu falo por mim isso também, se você se identifica, por favor, comenta. Mas quando a gente tá no processo de aprendizado, é um processo bem solitário, você não tem ninguém pra te ajudar. Normalmente é só você com você, no máximo que você tenha um professor, algum mentor. Mas não é todo mundo que vai reconhecer seu mérito. Eles só vão olhar pra você quando você terminar o processo, você ficar bom nisso. Mas no meio do caminho, ninguém vai olhar pra você. Ninguém vai dar muita bola pra você. Então quando você reconhece o mérito e o esforço de uma pessoa pra ela ter chegado onde ela chegou, ela vai se sentir muito conectada com você, porque você foi uma das poucas pessoas, porque acredite, não é todo mundo que vai fazer isso. Você será uma das poucas pessoas que vai reconhecer isso. Pensa comigo, quem mais que ia falar na frente da sala inteira que o Ida deve ser e não eu? Mesmo que o cargo de líder de sala seja um cargo alto, seja um cargo de respeito. Pelo fato do Midoriya ter falado isso, existiu uma conexão muito grande entre ele e o Iida. Não tenha vergonha de reconhecer uma pessoa, de elogiar essa pessoa publicamente, isso não te interfere em nada. Muitas vezes, quando temos problemas em reconhecer o mérito de uma pessoa, é porque a gente tem um ego muito inflado ainda. A gente não consegue reconhecer o esforço de uma pessoa. Como o Bakugo, por exemplo. O Bakugo jamais vai reconhecer que o Midoriya tá melhorando, porque nesse caso o Bakugo é uma pessoa muito arrogante, ele tem um ego muito inflado, então é muito difícil para ele reconhecer isso, por mais que ele saiba que é verdade. Isso vale para qualquer tipo de elogio que você faz para qualquer pessoa também. Por exemplo, um exemplo bem pessoal meu, e que com certeza eu me senti muito mais conectado. Por exemplo, eu recebo bastante comentário falando da minha voz, falando que, não, você fala bem, que legal, nossa, que voz legal, me ensinar a ter sua voz. Eu leio esses comentários e eu fico tipo, ok, obrigado, mas só isso. Não passa disso. Mas quando eu leio um comentário que fala, Rodrigo, você tá me ajudando bastante. Isso tá me ajudando bastante. Eu tô me sentindo muito melhor agora com meus hábitos sociais. Você tá me ajudando bastante. Muito obrigado. Eu já sinto uma conexão muito melhor com isso do que alguém que simplesmente, elogia minha voz. Isso porque a pessoa reconheceu o meu mérito. Então, reconheça sempre que possível o mérito das pessoas, assim como o Midoriya faz. E através do gatilho mental da reciprocidade, as pessoas vão ter a mesma atitude com você. Se você deu esse elogio estratégico e reconheceu o mérito delas, elas automaticamente vão fazer o mesmo com você nas próximas vezes. Porque é recíproco. Esse comportamento é sempre recíproco. Vai e volta. A segunda estratégia do Midoriya para ter um carisma muito magnético, e essa estratégia também pode ser utilizada para flertar, é a conexão emocional. Conexão emocional é carisma. Quando você se conecta emocionalmente com a pessoa, ela vai lembrar de você. Ela vai te colocar como uma pessoa diferenciada. O Midoriya faz as pessoas se sentirem compreendidas. Entenda que não adianta você ter uma confiança divina, falar como locutor de rádio, ser super persuasivo, saber 300 gatilhos mentais, ter isso tudo decorado. E você pensa, eu sou muito carismático agora. Mas se as pessoas que você conversa não se sentem compreendidas com você, não se sentem à vontade conversando com você, significa que ainda te falta esse ponto no carisma. Quem faz isso muito bem é ninguém mais, ninguém menos do que o All Might. Eu já fiz um vídeo do All Might, eu vou colocar aqui em cima para você dar uma conferida, e o All Might faz exatamente essa mesma coisa, sendo que o All Might faz isso de maneira com os alunos dele para que ele entenda os erros dele, para que ele entenda por que eles não estão melhorando, para que ele entenda de fato como os alunos dele pensam. O Midoriya já faz isso para se conectar melhor com as pessoas. Por exemplo, aquela cena em que o Midoriya foi proteger o Kota do Muscular, ou Muscular, não lembro o nome dele direito, que é aquele vilão super musculoso que tava brigando com o Midoriya. O Kota havia mais cedo falado que ele odiava os heróis, que eles eram hipócritas, que tudo aquilo de ruim sobre os heróis, por causa do passado dele, que ele viveu, que ele não teve boas experiências com isso, em relação aos pais dele, etc. E o Midoriya, em vez de ficar gritando na cara dele, mano, cala sua boca, os heróis são os melhores, você não sabe de nada, você é só um moleque, cara. Quem que é tu pra ficar criticando herói? Olha pra tu, cara, se enxerga. Acredite, muita gente faz isso. Elas não conseguem entender o lado da pessoa. Elas simplesmente começam a gritar a sua própria forma de pensar e você que tem que engolir. Em vez de fazer isso, o Midoriya tentou entender isso. Ele não ficou enchendo o saco do Kota pra confiar cegamente nos heróis. Ele tentou compreender ele. E depois de compreendê-lo, ele fez por onde? Ele demonstrou através da prática que os heróis são pessoas incríveis. Ele protegeu o Kota a qualquer custo. Por mais que o Kota tivesse literalmente... É um prazer. Midoriya, mais bruto! Por que ele socou o saco do Midoriya? O Midoriya foi lá, compreendeu o lado dele e mesmo assim protegeu o menino. Isso gerou uma conexão emocional muito grande. Nas nossas interações sociais, muitas vezes, se você prestar atenção, vamos fazer uma pequena observação. Na próxima vez que você for sair com alguma pessoa, com algum grupo de pessoas, ou você vê algum grupo de pessoas de fora, presta atenção
como ninguém se escuta. Meio que você percebe que a maioria das pessoas só esperam a vez de falar. Elas não se escutam de verdade. Elas não fazem perguntas genuínas. Por exemplo, você tá num grupo de pessoas e você observa que elas estão falando de filme. E uma pessoa fala: Cara, eu gostei muito do Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha novo. Meu Deus, eu amei aquele filme, é um filme realmente muito legal. É, legal, mas eu também gostei muito daquele filme do Aquaman. Aquele filme do Aquaman é massa. Cara, verdade, mas eu gostei muito do filme do Venom. Se você prestar atenção, ninguém se escutou. Todo mundo só ficou jogando sua opinião. As pessoas simplesmente esperaram a vez de falar. E isso é muito chato. Isso não é legal. Isso quebra a conversa e a conversa fica sem graça. Porque nessa interação ganha quem falar mais alto, ganha quem falar mais, ganha quem deixar os outros falarem menos. Porque o que vale aí não é a conexão, não é vocês de fato conversarem. É só você querer falar a sua opinião e pronto. Muito cuidado pra não fazer isso. Estimule a pessoa a falar. Escute a pessoa falando. Em vez de querer simplesmente impor sua opinião, tente entender o lado dela primeiro e faça com que ela perceba que você está prestando atenção. Porque somente dessa forma ela vai se sentir compreendida contigo e ela vai se sentir muito atraída por ti. E como eu disse também, isso serve bastante pro flash. Quando você tá conhecendo uma pessoa que você tá flertando, que você tem interesse, claro que você vai ter que gerar atração primeiro, mas quando você tá nesse procedimento de atração, de flash, e você tá tendo uma conversa com a pessoa, você precisa, querendo ou não, fazer ela se sentir compreendida por você. Você precisa criar uma conexão emocional com ela. Um dos grandes questionamentos de pessoas que estão conhecendo outras pessoas em questão de flerte é que, nossa, aquela pessoa só fala, ela não deixa eu falar, ela só quer falar dela mesma, ela só quer falar disso, aquilo, de como ela é incrível. Nossa, parece até que eu não sou ninguém, parece que ela não me escuta direito. Isso tanto pra homens quanto pra mulheres. É comum pros dois lados. Então se posicione como aquela pessoa que vai escutar, assim como o Midoriya faz. Porque eu te garanto que isso vai melhorar bastante o seu carisma. Você vai ter muito mais pessoas te escutando. E através do gatilho mental da reciprocidade, você vai ter pessoas te escutando também. Porque se você, de fato, se mostrou interessado, elas vão te escutar também. Porque elas vão perceber que, cara, esse cara realmente tá me escutando, que legal. Porque é uma coisa tão rara hoje em dia, que se você se posiciona como alguém que escuta as pessoas, elas vão te valorizar. E isso é muito magnético. Sem contar que você se conectar emocionalmente com a pessoa também pode ser uma arma de persuasão. Porque uma pessoa que está emocionalmente conectada, ela é facilmente persuadida. Ou melhor, ela é mais facilmente persuadida. Não quer dizer que vai ser muito fácil, mas ela é bem mais propensa a ser persuadida. Se tem uma pessoa que está prestes a fazer besteira e você quer que ela não faça, pensando no bem dela, você pode se conectar emocionalmente com ela para que ela te escute mais e daí você persuade ela pro bem. Mas isso vai de você mesmo. A terceira estratégia do Midoriya para ser uma pessoa muito magnética e ter um carisma muito atraente: humildade direcionada. Cara, é incrível como o Bakugo e o Midoriya são pessoas completamente diferentes, porque isso aqui é justamente o oposto do Bakugo. O Bakugo seria arrogante de propósito. Eu falei no vídeo do Homem de Ferro, do Tony Stark, que você também pode fazer suas conquistas parecerem fáceis, porque isso vai gerar uma imagem mais badass, mais legal em você. Isso de fato é verdade. E é legal de vez em quando você tentar parecer badass, parecer mais legal do que você é, simplesmente para impressionar as pessoas. Mas também é igualmente legal você ser humilde. Você direcionar a humildade. Preste bem atenção. Direcionar a humildade. Não é você ser humilde por ser humilde. Não é você tentar pagar aquela imagem falsa de humildade. Mas sim de você fugir de ser arrogante. E isso é muito legal. O Midoriya tem um mérito dele. O Midoriya, por mais que ele tenha recebido a individualidade do All Might, ainda assim ele tem total mérito por estar onde ele está. O próprio All Might fala isso. Nunca se esqueça disso. Você ganhou este poder pelo seu próprio esforço. Só que ele não fica se gabando. Ele não fica tentando se posicionar como o melhorzão, como que sabe tudo, como que vai derrotar todo mundo, como o Bakugo. Como eu disse, são situações diferentes. Vão ter situações que você precisa ser mais arrogante, mais confiante, e outras que você precisa ser mais humilde, mais carismático. Imagina só se o Bakugo tivesse recebido o One for All, mas mesmo com o Midoriya tendo literalmente como mentor o All Might, o herói número 1, mesmo ele tendo total mérito por ter chegado até aí, ele sempre mantém a humildade direcionada dele. Quando a gente tem mérito para nossas conquistas, é legal tu falar, nossa, eu tenho mérito sim, é legal você externalizar isso aí. Mas, se você fizer isso direto e sem pensar, você vai ser visto como alguém idiota. E quando as pessoas percebem que você tem um mérito numa conquista, você, sei lá, aprendeu um esporte muito difícil, algum hobby bem legal. Quando as pessoas começam a te elogiar por causa disso, você precisa manter a humildade. Um exemplo pessoal meu, eu aprendi alemão em mais ou menos 5 ou 6 meses. Bom, não foi muito tempo, mas não é porque eu seja super dotado. Eu simplesmente já sabia uma estratégia bem simples de aprender línguas que demorava menos tempo. Mas quando as pessoas descobriram que eu aprendi alemão em 6 meses, elas ficavam, Meu Deus, como é que tu fez isso? Alemão é impossível. Eu aprendi a falar alemão em 6 meses. Isso não é possível, cara. Alemão é muito difícil.
E bom, a pessoa claramente tava meio que sem entender o que eu fiz. Eu poderia muito bem falar: Não, cara, porque eu tenho facilidade com língua, sabe? Eu sou uma pessoa muito dotada, saca? Eu sou muito inteligente, sabe? Então é por isso que eu aprendi alemão em 6 meses. Eu falei: não, cara, primeiro que alemão não é nada absurdo. É simplesmente você seguir a metodologia que você aprende mais rápido. Qualquer pessoa pode aprender, real. E a pessoa se sentia muito mais conectada comigo porque eu me mostrava que eu não era nenhum superdotado. Eu sou uma pessoa comum como ela. E ela se sentiu muito conectada ao ouvir isso, em que eu falei: cara, não é nada demais, é só tu seguir uma metodologia, tu também pode aprender. O Midori faz isso bastante, ele não fica se gabando. Ele poderia de fato se gabar muito, mas se ele fizesse isso, querendo ou não, isso iria prejudicar o carisma dele. De certa forma, às vezes, poderia deixar ele como mais B10, mais legalzão, mais... Meu Deus, o Midori é dotado. Mas é muito mais inteligente e muito mais carismático você atrair pessoas utilizando dessa humildade direcionada. Utilize essa humildade de maneira inteligente, mas claro, não fique abusando, porque se você, como tudo que eu te ensino, se você usa e abusa sem pensar, você vai ter o efeito contrário. Se você for humilde demais, muito assim vai parecer forçado. Vai parecer aquela pessoa que, nossa, tá tentando ser humilde demais pra chamar a atenção. Dose sempre o quanto você vai fazer qualquer coisa. Isso vale tanto pra humildade, pra conexão emocional, como também pra confiança, pro poder, pra agressividade positiva do Bakugo. Chegou até aqui? Clica no gostei, vai te ajudar a receber mais meus vídeos e me ajuda também. Se inscreve no canal pra não perder os vídeos que vão ser postados toda semana. Claro, meu amigo, Plus Ultra, sempre à frente. É isso aí, até a próxima.